Levante a palavra nas tuas mãos e diga: meu Pai, fala comigo através da tua palavra. E quem crê, diga amém. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 17, no versículo 20. Nós vamos falar sobre a fé. Mateus 17, versículo 20. Diz assim: e Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como o grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Aqui, Jesus está se referindo não ao tamanho da fé, porque existe fé pequena e fé grande. Quem acha que existe? Existe. Por isso que você vai ouvir Jesus várias vezes dizendo: homens de pequena fé. E para uns ele diz o seguinte: grande és a tua fé. Então, para uns ele fala homens de pequena fé, e para outros ele diz: grande é a tua fé. Então existe sim pessoas que têm uma fé grande e pessoas que têm uma fé pequena. Agora, o que realmente nós temos que considerar? Não é o tamanho da fé que eu tenho. Não é o tamanho. Se ela é grande, se ela é pequena. Não é o tamanho da fé que vai fazer a diferença, porque fé é fé. O que não pode acontecer é a nossa fé, ela ser uma fé falsa, uma fé que não existe, uma fé que muitas vezes ela é confundida com pensamento positivo. Porque o que é pensamento positivo? Geralmente o pensamento positivo, ele está relacionado a algo que está para acontecer. Então a pessoa está aguardando uma resposta, algo que está para acontecer, e ela diz assim: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E ela faz essas confissões, e na cabeça dela, isso é fé. Só que o pensamento positivo e a fé não são a mesma coisa, embora a fé seja positiva. Mas ela não é um pensamento positivo. A fé, a fonte da nossa fé, ela vem da palavra. A fonte da fé é a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fonte da fé é a palavra. A fé vem pela palavra. Só que o pensamento positivo,
ele não pode ser comparado com a fé. Porque o pensamento positivo é mais ou menos assim. Você está com um pensamento positivo até que aquilo que você está esperando dê errado. Aí o pensamento positivo vai embora e dá lugar aos pensamentos negativos. Quando tudo dá errado, o pensamento positivo, ele não se sustenta, ele não tem vida própria, ele morre. Então, ele desaparece e dá lugar aos pensamentos destrutivos, pensamentos negativos e até pensamentos suicidas, pensamentos de tirar a própria vida. Então, quando Jesus aqui, ele fala da fé como um grão de mostarda, algumas traduções vão dizer do tamanho de um grão de mostarda, mas aqui não é do tamanho, é como um grão de mostarda. É como um grão de mostarda, porque a fé, ela gera frutos. A fé genuína, a fé verdadeira, a fé viva, ela gera frutos. A fé viva produz. A fé sem ação, ela é morta. Toda ação da fé produz frutos. Por isso que ele fala aqui, se a nossa fé for como um grão de mostarda, ela pode ser como um grão de mostarda, nós diremos a este monte, saia daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Porque para a fé aqui, você pode interpretar de muitas maneiras. Se Jesus estava falando aqui no sentido literal ou não, isso pouco importa. O que nós temos que entender é que para a fé tudo é possível. E não importa o tamanho da fé, se ela é grande, se ela é pequena, ela tem que ser uma fé genuína, verdadeira, não pode ser uma fé falsa, nem uma fé impura. Porque o que é ter uma fé impura? É quando você mistura a sua fé. Você vê que há pessoas que dizem assim: eu creio em tudo. Tudo que fala de Deus, tudo que vem de Deus, eu creio em tudo. Eu creio em tudo. Eu creio em tudo. Eu creio no Evangelho, eu creio na simpatia, eu creio na macumba, eu creio no espiritismo, eu creio nisso, eu creio naquilo. É aquela pessoa que ela diz ter fé para tudo. Ela diz que ela crê em tudo. É uma mistura. E quando alguém diz que crê em tudo, é porque não crê em nada. Quando alguém diz crê em tudo, e é interessante que geralmente as pessoas que alegam ter uma grande fé são as pessoas que na maioria das vezes têm uma fé pequena, ou às vezes nem uma fé pequena, porque se tivesse uma fé pequena, mas uma fé pura, genuína, só essa fé resolveria. Mas o problema é que na maioria das vezes, quem diz ter uma fé grande é porque não tem fé nenhuma. E aqueles que dizem ter uma fé pequena, muitas vezes são aqueles que têm uma fé grande. Agora, independente do tamanho da tua fé,
Tua fé pode ser pequena. Tua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Quando você olha aqui, olha só, você quase não vê. É imperceptível. É um grão de mostarda, pequeno. Mas ainda que a sua fé seja pequena, pequena como um grão de mostarda, ainda que a tua fé seja assim, mas se a tua fé for pura, ela funciona. O problema é quando você mistura a fé com a ansiedade, você mistura a fé com a dúvida, você mistura a fé com a emoção, você mistura a fé com a ansiedade, com as preocupações. É quando você mistura a sua fé, vira uma bagunça. Então olha para você e examine. Jesus disse: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Isso aí realmente é fé. O que você chama de fé realmente é fé, porque há quem diga: eu tenho uma fé grande, mas se bater o pé no escuro, ela sai correndo. Se bater o pé, ela sai correndo. Mas ela diz que tem uma fé grande. Então não é o tamanho da sua fé. Não se importe com o tamanho dela. Mas que essa fé, ela seja pura. Que essa fé, ela seja em Deus. Que essa fé te aproxime de Deus. Porque é impossível que uma pessoa, ela agrade a Deus sem fé. Em Hebreus 11, no versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se agrada da fé. A fé agrada a Deus, mas não a fé de boca, mas a fé que age, a fé com obras, a fé com ação, a fé com atitude. Não é a fé falada, é a fé demonstrada. A mesma fé que houve dentro daqueles 4 homens que introduziram o paralítico pelo telhado, e diz o texto que Jesus, vendo-lhes a fé, disse: estão perdoados os teus pecados. E o final da história você conhece. O paralítico volta para casa curado. Mas Jesus viu a fé. Mas ele viu a fé através do quê? De palavras? Não, de gesto, de atitude. Então, não importa o tamanho da fé, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, ou como um grão de mostarda. Mas se ela for uma fé pura, uma fé que age, uma fé de ação, isso agrada a Deus. Isso agrada a Ele. Então busca ter essa fé. Numa certa ocasião, os discípulos perguntaram a Jesus, fizeram um pedido, melhor dizendo, e nós algumas vezes, como pastor, já ouvimos isso. Pessoas dizendo: poxa, como eu queria ter a fé que o Senhor tem, como eu queria ter a fé que fulano tem. Poxa, como é que eu faço para aumentar a minha fé? Os discípulos também pediram isso a Jesus, para que Jesus aumentasse a fé. Mas Jesus mostrou para eles que não era o tamanho da fé, mas a qualidade da fé, que a fé que eles tinham era suficiente para eles fazerem a vontade de Deus.
Tua fé pode ser pequena, mas ela é suficiente para te aproximar de Deus, ela é suficiente para você superar as suas vontades, as suas inclinações, para vencer os seus pecados. Essa fé é suficiente para você superar os problemas, para você vencer as lutas do dia a dia. Essa fé, ela é suficiente, ela só precisa ser colocada em ação, em prática, na palavra de Deus, somente isso. Tem gente que acha que se nós colocarmos a mão sobre a cabeça dela, vai haver uma transferência de fé. Isso não existe. Coloca a mão na minha cabeça e ora para que eu tenha fé. Não, a fé vem pelo ouvir. Você está ouvindo a palavra de Deus agora e a fé está sendo gerada dentro de você. E olha, a cada um, eu não ousaria dizer que a nossa fé é igual. Eu não ousaria. Não. Porque eu creio no que a palavra diz. Que a cada um Deus deu uma medida de fé. A cada um. Lá em Romanos 12, por exemplo, no versículo 23, ele fala sobre isso. Romanos capítulo 12, no versículo 3. Romanos 12, 3. Ele diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, a cada um Deus deu uma medida de fé. Você vê que todo ser humano, ele nasce com uma fé natural. Você, para andar, por exemplo, você tem que ter fé. Que as tuas pernas, elas vão sustentar o peso do teu corpo. É preciso ter fé para se colocar de pé. É uma fé natural? É. E todo ser humano recebe uma medida de fé. Todo ser humano. Ainda no útero, ele recebe uma medida de fé. E é claro que essa fé, ela vai sendo desenvolvida a partir do momento que você começa a se alimentar da palavra, que é a fonte da fé. Então essa fé natural, ela vai dando lugar a uma fé sobrenatural. Mas todos nascem com uma fé natural. Mas à medida que você vai se alimentando da palavra, que você vai ouvindo a palavra, que você vai aprendendo da palavra, que você vai praticando a palavra, essa fé vai sendo desenvolvida, a fé sobrenatural. E se ela é grande, se ela é pequena, não importa. Desde que ela esteja dentro de você, e você a coloque em prática. Porque fé é uma ferramenta. Você sabia disso? A fé é uma ferramenta. A fé é uma ferramenta que Deus nos dá para vencermos o mundo. A fé nos equipa para fazer a vontade de Deus. A fé nos equipa para lutar contra a nossa vontade. A fé nos equipa para lutar contra o diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os espíritos dominadores, espíritos de trevas. Então a fé nos equipa, a fé nos dá a capacidade de fazer a vontade de Deus. A fé nos equipa para vencer o mundo. A fé. Por isso que ele fala que a fé que vence o mundo é
que vence o mundo é a fé. Diz assim, ó, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Então, a fé é que nos garante a vitória. É a fé que nos faz vencer o mundo. Vencer o mundo não é só vencer as lutas, os problemas, as dificuldades, mas vencer o mundo é você vencer o pecado, a tentação, a sua própria vontade. É você vencer o mundo de um modo geral. E isso só é possível por meio da fé. Você vê que sem a fé, você nem aqui estaria. Sem fé você não ora. Sem fé você não busca Deus. Sem fé você não faz nada. Sem fé você nem levanta da cama. Agora, o que você tem que buscar é ter uma fé de qualidade. Ao invés de se preocupar em aumentar a sua fé, se preocupe com a qualidade dela. Se preocupe em manter a sua fé pura. E quando é que eu contamino a minha fé? Quando eu começo a aprender e a praticar aquilo que não tem nada a ver com a verdadeira fé. Por isso que Jesus, ele tinha a preocupação e volta e meia dizia aos discípulos para eles não comerem, não se contaminarem com o fermento dos fariseus. E aqui ele não estava falando do pão, ele estava se referindo aos ensinamentos, porque aqueles ensinamentos que não tinham nada de Deus iam contaminar, manchar, macular a fé deles, e a fé ia se tornar inapta. Inapta. E é comum o diabo tentar fazer isso. E contaminando a sua fé, porque ele vai lhe apresentando alternativas, ele vai lhe apresentando meios. Olha, se não está funcionando assim, tenta assim. Se não está dando certo assim, vai por aqui. Então ele vai apresentando meios, ele vai apresentando alternativas. E quando você vai ver, a tua fé já virou uma mistura. Quando você vai ver, você já está dividindo a sua fé. Você não sabe mais no que crer. Então mantenha a sua fé pura, mantenha a sua fé genuína, proteja a sua fé. Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você se alimenta, porque a fonte da fé é a palavra. Não tem, o resto é motivação. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Tem pessoas que são viciadas. É como se, desculpa a expressão, mas é como se elas fossem drogadas. Elas gostam de receber pílulas de motivação. Sabe aquela pessoa que você tem que ficar empurrando ela? Vai, levanta, vai, vamos lá, você vai conseguir, vai. São pílulas de motivação. Você tem que ficar empurrando ela. Por quê? Porque ela não tem a verdadeira fé. Ela pende muito por positivismo, pensamento positivo, motivação. Então você tem que ficar empurrando, motivando, você tem que ficar empurrando ela. Por quê? Porque ela não tem luz própria, ela não tem uma fé própria, ela não tem. Então ela tem que ficar recebendo dose de motivação. Se você deixar ela um pouco de lado, ela faz besteira. Se você deixar ela de canto, ela morre. Por quê? Porque ela não tem essa fé que vem da palavra. E por quê? Porque as pessoas, a maioria, ao invés de se ocupar com a palavra, se preocupam mais em ficar lendo frases de para-choque de caminhão,
e ouvindo palavras motivacionais. E quando a luta vem, quando a chapa esquenta, quando o bicho pega, essas frases de para-choque de caminhão não vão sustentar você. O que sustenta é a verdadeira fé. Tem gente que ama uma frase de efeito. Sim ou não? Só que essa frase de efeito não te sustenta. O que te sustenta é a fé. Foi a fé que sustentou Daniel na cova dos leões, que não permitiu que os leões engolissem Daniel. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões e o livrou. Foi a fé que não permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego se curvasse à estátua. Mas eles permaneceram fiéis a Deus, mesmo sendo ameaçados, sob ameaça, e sendo lançados dentro de uma fornalha. E lá dentro da fornalha, a fé fez com que Deus enviasse um anjo, extinguiu a violência do fogo, e nem um fio de cabelo da cabeça foi chamuscado pelo fogo. Nem cheiro de fumaça eles tinham, porque a fé viva o sustentou. Então, essa fé que é fonte, essa fé que tem a palavra como fonte, essa fé que vem da palavra, ela te sustenta nos momentos mais difíceis da sua vida. Mas se você não tiver essa verdadeira fé, no momento mais difícil da tua vida, você faz uma besteira. Você faz uma besteira. Como muitas pessoas que um dia estavam sorrindo, um dia estavam celebrando vitória, um dia estavam, e no outro dia veio uma luta, veio uma situação difícil, elas foram lá e se suicidaram, deixando todo mundo boquiaberta, pensando, meu Deus, mas o que aconteceu? Fulano estava tão bem, ele estava tão feliz, que ele tinha comprado a casa, que ele tinha comprado o carro, ele estava tão alegre, ele estava tão feliz, o que aconteceu? Porque a positividade, ela não te sustenta quando as coisas vão mal para você. Mas a verdadeira fé vai te sustentar. Amém? E para finalizar aqui, diz aqui assim, em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 7, diz qual é o alvo, qual é o fim da nossa fé. Porque essa fé que você tem, ela não é só para você vencer as guerras, não. Você vence as suas guerras pela fé. Você vence o diabo, você vence o mundo, você vence tudo. Para a fé não existe nada que seja impossível para a fé. Tudo é possível pela fé. Tudo é possível que crê, tudo é possível pela fé. Milagres acontecem pela fé, libertação pela fé, cura pela fé, resposta pela fé. Mas o fim da fé, o alvo da nossa fé, não é a cura, o milagre, a libertação. Não, não. O fim da nossa fé, o alvo da nossa fé, está aqui, ó. 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 7. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele. E exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Repita comigo, a salvação das suas almas. Está compreendendo? Então, entenda bem isso aqui. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa. Você sabe que um dos atributos da fé é você crer naquilo que você não vê. Se você precisa ver, sentir, tocar, isso não é fé. Você não está vendo Deus aqui, mas Deus está aqui.
Você não toca, você não apalpa, mas ele está aqui. A partir do momento que eu preciso sentir, ver, tocar, isso não é fé. Por isso que Jesus disse a Tomé, quando Tomé ouviu e disse: mestre, ele falou assim: não, agora que me viste, crestes, bem-aventurados os que não me viram e creram, felizes são esses. Porque Tomé dizia: não, ele ressuscitou, se eu não tocar na mão, se eu não olhar e não ver a marca aqui da lança, se eu não ver a marca no corpo, de modo nenhum crerei. Mas Jesus já estava falando que ressuscitaria. Mas Tomé queria ver para crer. Isso não é fé. A fé não se prende a garantias. A fé não se prende ao que é visível. Não. Nós não podemos, diz a Bíblia, viver pela vista, mas pela fé. Viver pela vista é você viver de acordo com aquilo que você está vendo. Você olha para a tua vida hoje, o que você vê? Honestamente, você vê luta, você vê guerra, você vê problema, você vê situação difícil, é o que você está vendo. Se você viver em função disso, você desanima. Se você viver em função disso, você abandona a sua fé, você enfraquece, você murmura, você reclama. Mas quem vive pela fé enxerga além do que os olhos possam ver. Então você olha para a sua situação, está ruim, mas você crê que vai estar melhor. Você vê a situação melhor. Você olha para algo que é impossível, mas você enxerga aquilo como possível. Porque a fé faz isso. Só que essa fé, ela tem que ser uma fé de qualidade. Não é o tamanho da fé, é a qualidade da sua fé. Não é o tamanho, mas é a qualidade. Sua fé pode ser pequena. Ela pode ser como um grão de mostarda. Ela pode ser pequenininha, como um grão de mostarda. Mas como um grão de mostarda, quando ela é lançada na terra, ela cresce. Você sabe que o grão de mostarda, ele é uma semente pequena. Mas quando ele cresce, ele se torna uma grande hortaliça. Mas ele é pequenininho, como você está vendo aí, ó. Mal dá para enxergar. Mas uma vez lançado na terra, colocado em ação. Você vê, o grão de trigo, na tua mão, ele serve para quê? Para nada. Na tua mão ele serve para quê? Para nada. Se você reter consigo. Mas se você tiver a ação de plantá-lo, ele vai florescer. Ele vai florescer. Mesmo que o solo seja rochoso, como era o solo da Galileia, ele vai florescer. Porque esse é o poder da fé. A fé floresce. Quem tem fé dá frutos. E esse fruto, ele permanece. Amém? Então não é, olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela, não é o tamanho da sua fé, é a qualidade dela. Pega esse pouco de fé que você tem e coloca em prática. Pega. Porque você pode dizer que tem fé, mas se não tem obra, essa fé não serve para nada. Ela é obsoleta, inapta. Mas ainda que ela seja pequenininha, mas se ela for colocada em prática, ela vai trazer para a sua vida muitos frutos. Amém? Graças a Deus. Meu Deus, nós queremos ter, meu Pai, essa fé de qualidade. Meu Deus, não é o tamanho da nossa fé,
mas a qualidade dela, meu Deus. Então nos ajude a ter uma fé de qualidade, uma fé pura, uma fé genuína, uma fé, meu Pai, viva, uma fé que na hora da luta, na hora da prova, na hora das dificuldades, essa fé não evapora, essa fé não desaparece. Nos dê essa fé, a fé, meu Deus, que é capaz de derrubar gigantes, mas também é capaz de nos livrar, de nos fazer fugir do pecado, porque nós não queremos ter uma fé como Davi para derrubar Golias, mas não teve fé para resistir ao pecado. Derrubou Golias, mas caiu, se prostrou diante de Betseba. Nós não queremos ter essa fé para conquistar, mas não ter a fé para permanecer, não ter a fé para ser salvo, porque o fim da fé é a nossa salvação. Do que adianta, meu Pai, conquistar o mundo? Do que adianta dar testemunhos maravilhosos se não permanecermos, meu Pai? Do que adianta, meu Deus? Então nos ajuda a permanecer, olhando para o Senhor, o autor, o consumador da fé. Nos ajuda a olhar firmemente para o Senhor, para a nossa salvação. Nos ajuda a vencer a nós mesmos, a vencer o nosso eu, os nossos pecados, as nossas inclinações. Oh, meu Pai, em nós só há maldade. Meu Deus, nós não queremos nos entregar à maldade, nós não queremos fazer a nossa vontade, mas a tua vontade. Então nos dê essa fé que sacrifica, essa fé que renuncia, essa fé que olha para o altar, essa fé viva. Nos ajuda a ter essa fé, meu Pai, a fé que obedece, a mesma fé que havia em Abraão, que se tornou o pai da fé, o exemplo da fé, o exemplo de obediência, o exemplo, meu Pai, de renúncia. Nos dê essa fé, meu Pai. Oh, meu Senhor, nos ajuda na nossa falta de fé, nos ajuda a ter fé. Meu Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas. Meu Deus, nós não queremos desagradar o Senhor, nós não queremos entristecê-lo, nós não queremos, meu Pai, desagradar o Senhor. Mas sem fé, meu Pai, é impossível te agradar. Sem fé é impossível obedecer. Sem fé é impossível caminhar contigo, meu Pai. Sem fé é impossível. Então vem agora. Oh, Espírito Santo, desça neste lugar. Encha o nosso coração. Encha a nossa alma. Oh, meu Pai, sem o Senhor nós não somos nada. Nós somos tão pequenos, tão insignificantes, tão pecadores. Oh, meu Pai, tem misericórdia de nós. Lava nossa alma, limpa o nosso coração. Meu Deus, tira tudo que não presta, tudo que não te agrada, tudo que nos separa de ti, tudo aquilo que contamina, que mancha a nossa fé, as nossas vestes, o nosso coração. Meu Deus, nos ajuda a nos despir do velho eu, do velho homem. Nos ajuda a nos despir
da dúvida, da ansiedade, do medo, das preocupações, da insegurança, que muitas vezes nos fazem pecar contra ti, blasfemar, murmurar. Ah, meu Senhor, nos ajuda, meu Pai. Vem sobre a nossa vida, vem sobre o nosso ser. Abraça-nos, ó Deus. Nós precisamos de Ti. Nós reconhecemos que dependemos do Senhor, que se o Senhor não nos ajudar, meu Pai, nós estamos perdidos. Se o Senhor não estiver conosco, meu Pai, o que será de nós? Então nos ajuda na nossa falta de fé. Tem misericórdia das nossas almas. Em nome do Senhor Jesus, entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua alma. Se lance no altar de Deus. Coloque a tua vida nas mãos dele. Coloque o teu coração. Lance sobre ele as suas preocupações, seus temores, suas dúvidas, seus medos, seus traumas, suas inseguranças. Lance sobre ele. Oh, meu Pai, receba a nossa vida. Nós nos entregamos, meu Pai, de corpo, alma e espírito. Nós não nos entregamos por medida, mas nós nos entregamos na totalidade, toda a nossa vida, porque nós queremos a tua plenitude, a tua presença e o teu Espírito, meu Pai. Receba a presença de Deus, receba o Espírito de Deus. Ele entra em você agora, ele perdoa os seus pecados, ele lava a sua alma agora. Não se preocupe em sentir, em ter uma emoção. Não, a fé não é assim. Apenas creia que o Espírito Santo desce sobre você. O Espírito Santo invade a sua alma. O Espírito Santo toma o seu coração. O Espírito Santo te enche de poder agora. Receba a presença de Deus. Aleluias. Oh, glórias e glórias, aleluias. Seja adorado, seja louvado, santificado, exaltado, engrandecido, magnificado. Aleluias. Diga: Senhor Jesus, obrigado. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida. E é uma entrega sincera, é uma entrega verdadeira. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Graças a Deus, bem forte para o nosso Deus.